Continuação do capítulo 9, Mediunidade, parte 2. Chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora, médium em processo de formação, que lhe vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa, com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu: o caso é oportuno. Observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Marcava o relógio precisamente 20 horas quando penetramos confortável recinto. Várias entidades de nosso plano ali se moviam ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele, de início, informações condensadas que anotei contente. Fora igualmente médico, deixara a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelara o bem geral quanto lhe fora possível. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além-túmulo, recebera permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permanecia interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. Acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderaro indagou, cortês, após inteirar-se das ocorrências. E como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? Dificilmente, informou o interpelado. Os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui, de nome aureolado, por terminologia clássica, e nem me abalançaria a oferecer teses novas concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, reticências. Ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou o meu instrutor. Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. Reticências. Ia à palestra a meio, quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegara um minuto aprazado. Poderia acercar-se da médium. Aproximamo-nos do grupo de amigos imersos em profunda concentração, enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal. Calderaro observou-me. Repara o conjunto. Já fiz meus apontamentos. Com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Todos esses se encontram na posição de médiums pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído
na experiência atual, as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Este, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, usando também, a seu turno, a boa vontade. E, adotando esta forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu. Não nos esqueça que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases de seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Num terreno de atividades definidas, neste particular, poderíamos agir à vontade. Aqui não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumpre serem aproveitados no êxito da louvável edificação, nenhum de nós intervirá, perturbando ou consumindo tempo. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante, que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Nesse instante, indicou-me o colega que, de pé, junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço por derruir a natural muralha entre a nossa esfera e o campo de matéria densa. Anota as particularidades do serviço, disse-me Calderaro, com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo, no tocante projeto de assistência aos enfermos, alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva. Na tela animada de concentração de energias mentais, cada irmão recebia um influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Fixei as particularidades com atenção. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travara relações. Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. 2 senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. A uma velhinha acudiu a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica e a outra, uma senhora na idade provecta, retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas que supunha imperiosas e inadiáveis, mesmo ali, num círculo de oração onde devera beneficiar-se com a paz. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez.
Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. Decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de dois cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo, a produção de uma obra elevada. Acompanhei a cena com interesse, mais alguns momentos e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em forma singela, como um apelo fraternal. Meus irmãos, escrevera o emissário, que Deus nos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes. Através de espessa noite de dor, sofrem e choram, muita vez em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremo-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo o bem. Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos em vós, em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será talvez difícil e fragosa. Entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos, intimoratos, e que Ele nos abençoe agora e sempre. O comunicante assinou o nome e daí a alguns minutos encerravam-se os serviços espirituais da noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois um médico usaria a nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu. Falou-se extensamente de Richer e do metapsiquismo internacional. Pierre Janet, Charcot, de Rochat e Aksakoff eram a cada passo trazidos à abalha. O comunicante, em nosso plano de ação, dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou: Ora essa! Jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Calderaro sorriu, sem dizer palavra, e, evidenciando preocupação em objetivo mais importante, acercou-se de Eulália, entristecida. A médium ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Turvara-se-lhe a mente, agora empanada por densos véus de dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento. Marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Abeirando-se dela, o instrutor falou-me bondoso. Nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e, assediada como está, é suscetível de abater-se. Auxiliemo-la sem detença. A destra do assistente espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã
expendia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax, qual fluxo renovador. A médium, que antes parecia torturada, sopitando a custo a natural reação às opiniões que ouvia, voltou à serenidade. Caiu-lhe a máscara de descontentamento, dissipou-se-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispiríticos tornaram à normalidade. A epífise irradiou branda luz. As nuvens de mágoa que se lhe esboçavam na mente esfumaram-se como por encanto. Em suma, amparada pela atuação direta do meu orientador, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima da compreensão. Restabelecendo-lhe a tranquilidade, o instrutor, em seguida, conservou as mãos apoiadas aos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Observei então nova mudança. A mente da médium como que se introvertia, desinteressando-se da conversação em torno e ficando mais atenta ao nosso campo de ação. O contato benéfico do assistente cortava-lhe, de modo imperceptível para ela, o interesse pelas referências sem proveito, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. Com ternura paternal, Calderaro, conservando as mãos na mesma postura, inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente: Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham apartados da verdade. Esculpa-os pelas futilidades do momento. Mais tarde, eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. Investigam com os olhos a superfície das coisas, mas seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à redenção. Sigamos para frente. Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças. O Eterno Pai te abençoará. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne. Encheram-se-lhe os lobos frontais de intensa luz. As frases comovedoras do instrutor represaram-se-lhe no cérebro e no coração, quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Sim, respondia do fundo d'alma a devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio. Trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos seres humanos. Olvidaria todos os golpes, receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los quanto possível. Caminharia para a frente. Ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho, onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-la. Que lhe importavam, com efeito, as dificuldades psicográficas, se lhe pulsava um coração disposto a amar? Sim, ouviria as sugestões do bem antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesma. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual? Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria-lhe crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor. O assistente retirou as mãos, deixando-a livre e, reaproximando-se de mim, asseverou: Nossa irmã foi auxiliada e está bem. Louvado seja Deus. Observando os lobos frontais da médium, tão revestidos de luminosidade, fiz sentir a Calderaro minha admiração. O instrutor amigo, não se esquivando a novos esclarecimentos, informou:
Eulália, nesse instante, fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se, calma, no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Indicando a referida região cerebral, concluiu: nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum ser humano, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual.